principal desafio nosso nesse momento é talvez entender que é uma novidade para nós, né? E não um desafio do lugar em si em que nós estamos, né? Assim como na sala de aula, muitas vezes a gente tem um aluno mais distraído, pode estar olhando para a gente, não prestando muita atenção. No ensino híbrido também vai ter, tá? Talvez ele olhando para o celular enquanto a gente fala. Então, os mecanismos aparecem de forma diferente, talvez. Mas a essência de uma sala de aula continua lá, né? Com suas dúvidas, com seus dilemas, com seus benefícios, né? Então, não dá para escapar disso. Então, pensando que o desafio é muito mais nosso, né, dos professores, em se adaptar, talvez o que a gente deva sempre ter em mente nesse momento de gravar uma aula, né, de fazer uma transmissão, é que a gente não está fazendo uma palestra, né? A gente está ali com os alunos, então a gente tem que, de certa forma, pressupor uma interação, mesmo que muitas vezes, inicialmente, só ali na nossa cabeça, né, na nossa imaginação. Mas é fundamental a gente pensar que, por ser uma aula, o diálogo se faz necessário, né? Então, talvez a gente, muitas vezes, coloca a matéria na lousa, explica, num fôlego só, e o aluno está ali um pouco perdido, muitas vezes, né? Então, se colocar no lugar dele e não apenas antecipar as dúvidas que ele possa ter, mas realmente colocar a voz dele ali, né? Como, talvez você esteja se perguntando agora o porquê eu coloquei isso. Talvez você não tenha entendido muito bem, mas fica tranquilo, eu vou te explicar. Então, são momentos que, na verdade, são muito simples, né? Não são mirabolantes, mas que demandam da gente a percepção de que ele está lá e de ter empatia, né, com isso, mesmo à distância, se colocar no lugar dele. Talvez ele acharia rápido, bom, então eu vou falar sobre isso. Talvez ele ache um tema complicado esse texto, vou comentar com ele, eu entendo a situação pela qual ele passa, né? Então, eu acho que isso é fundamental, o primeiro passo. Nós sabemos que o aluno está ali, né, e não vemos simplesmente uma tela de computador. Isso vai facilitar o aluno mesmo a conseguir se aproximar do conteúdo pela identificação com a gente, né? Outros recursos assim, mais práticos que talvez a gente possa ter em mente é já pensar em como o aluno pode, talvez, corrigir seu próprio texto, né? A gente lá na aula pede uma produção textual e quando a gente tem os alunos por perto, a gente olha o que eles estão fazendo, dá palpites, corrige, mas e virtualmente, por exemplo, como fazer isso, né? Então, eu posso fornecer ao próprio aluno mecanismos para essa correção. Me lembro de uma vez em que eles tinham a tarefa de produzir um discurso e eles estavam distantes, né? Como é que eu vou pegar o texto? Então, aí eu lembro de ter falado para eles, olha, confira aí se no teu texto você tem o uso da primeira pessoa, dá uma lida, veja se aparece algum eu. Bom, não apareceu? Ok, então agora vamos ver os verbos. Os verbos de primeira pessoa estão ali, dá uma olhada. Então, você vai fornecendo para o aluno ferramentas para autoanálise. E aí, essa distância muitas vezes é amenizada, né? Talvez até incentivar o aluno a perceber que o que ele está fazendo não se limita àquele período de sala de aula, né? Perceber que a produção pessoal dele, que o exercício que ele leu, não é só para eu cumprir uma tarefa, né? Para eu marcar ali a atividade do dia feita, mas que ela tem uma função na sociedade. Então, até no discurso que eu comentei, bom, aluno, se você fez um discurso, leia ele para alguém, porque o seu leitor real vai te dar um feedback, um retorno sobre o que você produziu, é muito eficiente, né? Ele vai te falar qualidades, defeitos. Então, repara aí que a gente pode fornecer caminhos para o aluno, de certa forma, superar essa distância. E aí a gente tem que também notar que o trabalho nosso não é único, né? A gente tem aí a família como aliado, os colegas, para ler um texto com ele, para auxiliar em alguma correção. Então, quando a gente dá as ferramentas para ele atuar e analisar o que ele está fazendo, a gente também ganha muito, né, em superar, entre aspas, essa distância.